no Velho Testamento as interpretações que você está falando. Rabino, mas veja bem, o Velho Testamento não pertence só aos judeus, não. O Velho Testamento é um livro cristão. É isso que tem que ser entendido. Não é que o cristianismo trouxe um livro que é dos judeus, não. O Velho Testamento, para nós, é um livro cristão. É Deus se revelando desde o primeiro livro até o 66º. Nós não devemos nada em termos de emprestar livro a judeus ou nada disso. Então, assim, não é de se dizer, deixe... É como eu dissesse assim, eu sugiro aos judeus que leiam o Novo Testamento, porque vai ler o documento completo. Está lendo só pela metade. Então, entenda bem, o cristianismo não é algo que veio depois do judaísmo, no sentido de que Jesus estava antes da criação do mundo. E aqui eu peço a licença poética que o senhor vai me dar para usar o termo antes, quando nem o tempo existia, né? Porque sem tempo a gente não poderia usar antes, durante nem depois, não é verdade? Mas Jesus é o Logos. Não só é o Logos, como também é a Aletheia. A filosofia grega se debruçou sobre esses dois termos durante séculos e séculos. O Logos, o fundamento, a razão de ser de todas as coisas, e a Aletheia, que tem na mitologia platônica a origem da palavra grega, que quer dizer a verdade primeira. Lá em João 14,6, diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse verdade aí é a tradução para o português do grego aletheia, vida zoe, caminho Rhodes. Eu sou Rhodes, aletheia e zoe, fazendo referência direta à intelectualidade da época. Isso é muito interessante também, porque o Evangelho, a biografia de Jesus, ele se expõe para a intelectualidade da época. Ele não se esconde, ele se expõe à investigação. E outra coisa, viu? Depois nós podemos falar que o Novo Testamento é o livro mais confiável que existe na história da humanidade. Está cheio de contradições. Depois do intervalo, aí eu volto com o Mirra, tá bom? Então segura aí, Mirra, rapidinho. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. Volta com o nosso programa de debates aqui da Rádio Unidade FM. E hoje estamos aqui com um pastor cristão e um rabino judeu. E o tema é: a teologia cristã está em harmonia, em acordo com as escrituras judaicas? Para o cristianismo sim, para o judaísmo não. E aí eu fiz aqui um intervalo rapidinho para voltar já para o Mirra. Vamos lá, Mirra. Me permite ter uma questão para o pastor César, uma dúvida. É possível, eu acho, né, ter o pastor judeu e o rabino cristão, não é, hoje em dia? Não. Boa questão. Pode existir. Não. Cara, depois tem até rabino. Bom, deixa eu ficar quieto, vai. Eu sei que o mundo tá de ponta cabeça, mas... Não sei se chegou nesse ponto. Ainda bem, a conta não fecha, gente. Rabino, ainda bem que aqui é o pastor cristão e o rabino judeu, deu? Vamos lá. Mas vamos lá, eu não consigo aceitar as suas palavras quando você diz que o cristão não deve nada para o Velho Testamento em relação aos judeus, que a palavra é a mesma para todos. Não dá, né? A Bíblia toda hora diz mandamentos para Benei Israel, o povo de Israel. Todo o conceito de Shvatim, as tribos, que são passadas de pai para filho. Que, aliás, esse assunto de Shvatim é que coloca em um grande xeque com relação à genealogia de Jesus, que tem duas genealogias de Jesus, que você não consegue nem dizer de que tribo ele é, e você sabe muito bem que está claro nos versículos que Mashiach tem que vir da tribo de Judá, ser descendente do rei Davi, aí dizer que ele é concebido por Deus e ao mesmo tempo ele é sim da tribo de Judá. Deus não é Qual o problema da genealogia? Qual é o problema? Então, você acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo? E Maria. Certo. Então ele não é da tribo de Judá, porque Deus não é tribo. Mas Maria é de que linhagem? Maria é judia. Sim, a descendência de Lucas é sobre Maria. Mas a Torá diz claramente, e aqui a gente já vai ver que não bate com a Torá, que as Shvatim, as tribos de Israel, são passadas de pai para filho. É por isso... Lemishpechotam, lebeitavotam, as famílias são passadas de pai para... Não o ventre judaico, o ventre judaico é passado pela mãe. As tribos são passadas de pai para filho. Isso faz a Torá ser dos judeus, sim. É pai, filho, que são das mesmas tribos. O ventre judaico tem que ser da mãe. E isso coloca em algum grande xeque quem foi Jesus. Porque se ele é concebido pelo Espírito Santo, Deus não é judeu e Deus não pertence à tribo. O senhor quer que eu esclareça essa questão, que é muito importante que o senhor trouxe? Sim. Primeiro, muito do que eu falei aqui foi escrito por judeus. Então, se é para ser judeu, Paulo era judeu,
E todos desvirtuar, para nós todos desvirtuados. Mas ele poderia ser que esses judeus dissessem o mesmo do Senhor. Eles são judeus. Eu acho que Paulo foi aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então, assim, eu estou falando aqui de coisas que judeus disseram. Eu sei, mas os judeus disseram que Paulo foi um mina. Sabe o que é mina? Ele foi um cofer. Ele saiu do caminho. Alguns judeus, outros não. Né? Outros entenderam que o judaísmo e cristianismo eram a mesma coisa. Porque o Antigo Testamento e o Novo são um só. E quando eu disse que não devemos nada ao Antigo Testamento, preste bem atenção. Porque foi diante da sua sugestão de que os cristãos abandonassem o Antigo Testamento e se detivessem apenas ao Novo. Eu não considero isso respeitoso, assim, não que o senhor fez desrespeitosamente. O que eu quero dizer é que o texto, o judeu não é detentor. Quem pode ler o Antigo Testamento não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. É verdade, então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro, agora eu cumpro em Cristo Jesus e o judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué é como Jesus, entrega a promessa. Em Jesus a promessa foi entregue. As leis, elas são resumidas. As 613 leis são resumidas para 10 no 10 mandamentos que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 27, ele reduz ainda mais, quando questionado qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. É errado. É errado da perspectiva do Antigo Testamento, mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. Então, dizer que Jesus não pode fazer, é colocar a consequência, a conclusão nas premissas. Não se pode dizer que Jesus não pode dizer isso, porque ele é o Deus encarnado. Okay. Então há um resumo. Porque o mesmo Deus que aparece para pelo menos 3 milhões de pessoas, é o que a gente pode dizer, é os 600 mil homens, se você considerar mulheres e idosos, é a contagem que está na Bíblia. Porque o mesmo Deus que aparece numa revelação absurda, onde o povo ouviu a voz de Deus, diretamente ouviu a voz de Deus, falando as leis, passando a Torá para Moisés, muda as regras do jogo numa jogada no escurinho. Não mudou as regras do jogo. Como mudou, não mudou? Senão você estaria cumprindo. Não, porque as leis nunca foram dadas como escadas para alguém se tornar povo de Deus. As leis foram dadas para um povo que já era o povo de Deus. A lei foi dada para um povo que havia atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, que havia sido miraculosamente alimentado no deserto. A lei não é para se tornar povo de Deus, mas é para cumprir, porque se é de Deus. Isso aqui está para nós hoje. Nós buscamos a lei com um processo de santificação, mas ela é inservível para a salvação. A salvação se dá em Cristo Jesus. Então, a lei não é desimportante, não está revogada, e nem Jesus disse isso. Jesus diz, eu vim para cumprir, não para revogar a lei. E a lei para nós não revogou. Quando ele vem e fala assim, não é importante o que coloca na boca, mas sim o que sai da boca. Pode ser muito bonita a frase, temos que tomar cuidado com o que a gente fala, mas dizer que não é importante o que a gente coloca na boca, Moisés falou que é sim importante o que a gente coloca na boca, que tem certos alimentos que não pode, certos animais que não pode. Então, para mim, isso é sim revogar a lei. Você rasgou a lei de Moisés. Jesus, ele coloca a lei num nível muito mais difícil de se cumprir, na realidade, em vez de revogar. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, não é adulterar, é pensar em adulterar. Ele vai para o epicentro, o centro da lei, o ponto mais profundo da lei e busca o coração. Na realidade, cumprir a lei em Jesus é muito mais difícil, porque não é adulterar. Para o judeu pode pensar em adulterar 1000 vezes, não é pecado. Verdade. Mas se ele adulterar, porque o judeu é muito mais uma ortopraxia. A prática é muito importante. E para o cristão também, mas não como causa de salvação. Então, Jesus, em vez de revogar a lei, colocou a lei num nível muito